Fala aí, pessoal, hoje a gente vai conversar sobre animes que nos fazem a conhecer e olhar alguns esportes com um pouco mais de carinho e acabam nos proporcionando a chance de conhecê-los, né? Eu estou falando, então hoje eu vou trazer para vocês uma pequena lista de alguns desenhos baseados em esporte muito legais, tá? Que vocês precisam conhecer e eu recomendo. O primeiro deles é, tá? A Shield Nijiuichi ou a Shield 21. Esse anime era é baseado no futebol americano, conta a história do Kobayara Senna, um guri covarde, medroso e fraco, tá? Que desenvolveu uma capacidade única para fugir, porque ele era constantemente perturbado e motivo de bullying na escola e perseguido pelos valentões. Então esse menino, o capitão da equipe do colégio de futebol americano, da equipe Damon Devil Bats, vê nele um incrível atleta e resolve recrutar ele então para seu time, né? E com o passar do tempo, o Senna desenvolve as habilidades dele e se torna um running back incrível, tá? O anime acabou me ensinando um pouco mais sobre esse esporte que eu não conhecia, que era o futebol americano. E eu fiquei bem surpreso, tá? Porque eu não sabia muito pouco sobre futebol americano, e tudo que eu sei atualmente sobre futebol americano e até o meu gosto atual pelo esporte eu aprendi com esse desenho, tá? O pessoal me perdoe se eu tô falando que é desenho, mas é uma animação, então teoricamente é um desenho, né? A gente conhece como anime, né? Ou anime, né? Como uns dizem. Mas de qualquer forma é uma animação, então não deixa de ser um desenho, né? E bom, entre as características especiais desse anime tem o trabalho em equipe. E nós acabamos conhecendo técnicas muito interessantes, como o Damon Devil Bat Ghosts, a técnica do morcego fantasma morcego fantasma infernal que o Senna desenvolve. E tudo isso aliado a alguns movimentos, né, especiais, que na verdade seriam fantásticos, né, porque não tem como reproduzir. Mesmo assim, ele tira aquela seriedade do esporte e transforma ele em uma coisa que mesmo um leigo no futebol americano possa se divertir e aprender com o esporte, né? Então, galera, a Shield Nijiuichi é o primeiro anime que eu queria trazer para vocês hoje, né? Que traz muitas coisas bacanas, como dedicação, amizade, espírito de equipe, não desistir nunca, se esforçar ao máximo pelo que você acredita, fazer o seu melhor sempre, tudo isso aí, tá? Porque nada é definitivo, tudo pode ser, todo objetivo pode ser concluído, tudo pode ser alcançado, e tudo isso tá presente nesse anime fantástico, tá? E que me fez acabar gostando de futebol americano, e eu devo o que eu sei sobre futebol americano hoje a esse anime, né? Que apesar de ele ser
né, ter essas coisas, tipo esses poderes, essas coisas todas. Todos os termos técnicos, todas as regras, tudo que os personagens fazem, as posições que eles jogam, tudo está explicado, né, no desenho. Então, é até interessante porque no Japão o futebol americano não é tão popular assim. Ele é popular, mas ele é um pouco menos popular, né? Mesmo assim, ele é menos popular que o beisebol e até que o futebol comum, né? Mesmo assim, ele proporcionou não só para os japoneses, como também para muitos fãs do mundo inteiro, a chance de entender um pouco desse esporte tão diferente, né? E que entre os pontos positivos do anime tem a trilha sonora muito boa, tá? Músicas empolgantes, envolventes, tá? E cenas muito emocionantes, muito empolgantes, né? E então, galera, esse é o primeiro anime que eu quero falar hoje. O próximo desenho da minha lista é nada mais nada menos que Prince of Tennis, tá? Apesar de ser um anime que eu ouvi dizer que foi cancelado no Japão, quando eu assisti a primeira vez, eu fiquei meio assim desconfiado, porque era um anime sobre tênis. Prince of Tennis, tá? Prince of Tennis, ou Tênis no Oji-sama, como ficou conhecido no Japão, apesar de ser um anime que foi cancelado lá, ou pelo menos é o que eu ouvi dizer, é uma história que pra mim foi assim um pouco injustiçada, porque ele trouxe um tema que até então não tinha sido tentado, né? Apenas havia desenhos de quando tinha esporte, era basquete ou futebol, né? E o tênis, que é um anime que é um esporte que geralmente é meio monótono de ser assistido, né? Por quem está de fora, a menos os praticantes que gostam, né? Acabou se tornando para mim uma coisa muito interessante. Eu já praticava tênis, mas eu voltei a praticar na época por causa desse anime aqui. E ele é muito envolvente, tem personagens cativantes, tem uma trilha sonora excelente. Os movimentos dos personagens são praticamente baseados todos em movimentos do tênis mesmo, né, com alguns efeitos gráficos, mas praticamente todos os movimentos existem mesmo, né? E Prince of Tennis então conta a história de Ryoma Ishisen, um garoto japonês que vivia nos Estados Unidos, filho de Nanjiro Ishisen, o samurai do país da cerejeira, que foi um grande atleta, né, que representou o Japão, porém sofreu uma lesão e teve que abandonar o sonho de se tornar um tenista profissional renomado, né? Então o filho dele, que aprendeu a jogar um tênis com ele, que mais se aparece um estilo de luta de samurais, vem para o Japão e entra numa escola que se chama Seishu Gakuen, uma escola da região de Kanto, né? Renomada por formar aí grandes atletas, né? E esse anime não é um daqueles onde não só o personagem principal é interessante, porém os outros personagens também são bem cativantes. Kaido Kaoru, Momoshida Takeshi, Shizuki Fui, Kikomaru Komamura, todos eles são personagens cativantes. Inui Sadajaro, cada um deles com suas próprias técnicas. E como não podia deixar, né, de estar presente nessa minha lista, um dos maiores animes de esportes e com tema baseado em futebol que eu conheço, Super Campeões, né, que conta aí a trajetória de Tsubasa Ozora,
desde sua infância até chegar aí a jogar inclusive no Brasil e disputar a Copa do Mundo na época que o Japão cedeu a Copa. Pouca gente sabe que Super Campeões passou antigamente aqui no Brasil, e era um anime mais antigo, e ele termina nas eliminatórias asiáticas para a Copa do Mundo na época. A dublagem era bem diferente, porém muito interessante, e o desenho também era um pouco mais antigo, mas também era bem cativante. Então, em 2002, esse desenho foi reformulado e teve uma readaptação aproveitando que o Japão ia sediar uma Copa do Mundo, e foi refeito com um traço bem mais moderno e movimentos um pouco menos fantásticos. Esse anime então trouxe de volta para os brasileiros aí a nostalgia e a alegria de ver Tsubasa e os amigos dele, né? E esse anime foi muito bacana, marcou várias gerações, marcou muita gente, marcou a infância de muita gente. Eu conheci quando eu era um guri e hoje eu assisto com meu filho, e vale muito a pena esse anime. Quem não conhece, procura, porque vale muito a pena, galera. Então, com isso, eu finalizo hoje a minha lista de animes baseados em esporte que eu conheço, que valem muito a pena assistir e que nos alimentaram um sentimento com relação aos esportes nos quais eles se baseiam de forma muito mais respeitosa e de forma a consolidar o esporte no qual é retratado nas séries entre os fãs. E na minha opinião, esses animes de esporte fazem um trabalho excelente, porque incentivam os jovens e as crianças a praticar esporte, ou pelo menos a conhecer, a se familiarizar com o esporte, e isso é muito positivo, é muito legal. Então, galera, quem gostou, dá aquele like aí para ajudar o canal, se inscreve no canal para acompanhar as novidades, e se puder, divulgue nos seus grupos de discussão, né, para que o trabalho do canal possa ser cada vez mais conhecido aí pelas pessoas por aí afora. Eu vou ficando por aqui, aquele abraço, tenham um bom dia, até o próximo vídeo, tchau!